Em 1866, Allan Kardec era a figura central do espiritismo, supervisionando uma vasta rede de seguidores de seu escritório em Paris. Cartas chegavam diariamente, refletindo o crescimento e os desafios do movimento. Mas naquele ano, um novo tom surgiu. Cartas de Bordeaux sugeriam divisão e insatisfação. Não eram simples perguntas sobre doutrina, falavam de frustração e desejo de mudança. O grupo de Bordeaux questionava a dependência da mediunidade e até a autoridade de Kardec. Suas preocupações sinalizavam um movimento mais profundo e organizado, ameaçando a unidade que Kardec havia construído. As cartas descreviam uma facção que queria praticar o espiritismo sem as comunicações espirituais em seu cerne. Para Kardec, isso era alarmante, um desafio direto aos fundamentos do espiritismo. Ele deixou de lado outros trabalhos para abordar essas preocupações, reconhecendo que a ameaça era real e crescente. Os dissidentes não estavam debatendo pontos menores. Eles propunham um espiritismo despojado de sua essência espiritual. Kardec percebeu que o movimento enfrentava um cisma potencial. O tempo da observação silenciosa havia acabado. Ele sabia que uma resposta pública era necessária para defender a doutrina. A tempestade não estava mais distante, estava à sua porta. Kardec se preparou para enfrentar o desafio de frente. A unidade do espiritismo e seu futuro estava em jogo. O próximo passo definiria a direção do movimento. Em março de 1866, dissidentes lançaram o Jornal do Espiritisme Independent, tornando pública sua ruptura com Kardec. Seu objetivo, reformular o espiritismo como uma filosofia, não uma ciência da comunicação com os espíritos. Eles argumentavam que os ensinamentos morais da doutrina se sustentavam por si mesmos, sem a necessidade de médiuns ou sessões. Essa abordagem racionalista atraía intelectuais desconfiados do sobrenatural. O jornal tornou-se seu manifesto, promovendo um espiritismo centrado no homem. Para Kardec, isso era um mal-entendido fundamental. O espiritismo, ele insistia, era construído sobre as comunicações espirituais como sua base científica. Remover os espíritos, ele argumentava, esvaziaria a doutrina. O movimento independente era agora um desafio público e organizado a tudo o que ele havia construído. A carta do grupo de Bordeaux acusava Kardec de agir como um papa, exigindo um espiritismo descentralizado e livre de qualquer autoridade central. Eles desconfiavam das comunicações espirituais, alegando que as mensagens eram produtos da mente dos médiuns ou da influência do líder da sessão. Sua visão: estudar o espiritismo como pura filosofia, sem mediunidade. Eles acreditavam que a verdade deveria vir da razão humana, não dos espíritos. Isso era uma rejeição direta do método e da liderança de Kardec. A carta era um voto de desconfiança nos próprios fundamentos do espiritismo. Kardec respondeu publicamente na Revue Spirit, publicando a carta dos dissidentes e sua resposta detalhada. Ele negou buscar autoridade pessoal, insistindo que seu papel era o de organizador, não de mestre. A adesão ao espiritismo, ele argumentava, era sempre voluntária e baseada na razão. Kardec defendeu as comunicações espirituais como o fundamento da doutrina. Sem elas, não haveria espiritismo. Ele comparou a abordagem dos independentes a estudar medicina sem pacientes. A razão era essencial, ele concordava, mas as mensagens espirituais forneciam as evidências que a razão sozinha não podia. Os espíritos, ele disse, eram colaboradores, não mestres. Sua resposta reafirmou o espiritismo como uma parceria entre os mundos material e espiritual. A doutrina, ele insistia, era uma síntese de fé, razão e revelação. O debate havia se tornado um momento decisivo para o movimento. Os dissidentes alegavam que as mensagens mediúnicas eram produtos do subconsciente ou da influência de Kardec, não de espíritos.
Se fosse verdade, o espiritismo seria reduzido à filosofia pessoal de Kardec. Kardec contra-argumentou com evidências. A doutrina foi compilada a partir de mensagens recebidas independentemente antes de seus livros serem publicados. Ele citou médiums sem instrução, produzindo insights profundos como prova de uma fonte externa. Embora reconhecesse a existência de fraudes, ele argumentava que a consistência e a profundidade das comunicações apontavam para uma autoria espiritual genuína. Para Kardec, a evidência era clara. Os espíritos eram reais, e eles eram a verdadeira fonte da doutrina. Para Kardec, as comunicações espirituais eram a essência do espiritismo, transformando-o de filosofia em ciência experimental. Os ensinamentos da doutrina vinham de esforços coordenados de espíritos superiores, não de especulação humana. Sem mensagens contínuas, o espiritismo estagnaria. Experiências pessoais com mensagens espirituais ofereciam provas poderosas e conforto, movendo a crença da teoria para a certeza. Kardec argumentava que as comunicações espirituais mantinham o movimento dinâmico e protegido contra o erro humano. Ele temia que removê-las levaria ao dogmatismo e à perda de propósito. Os espíritos, ele disse, eram guias, não mestres. A ponte entre os mundos era essencial para o progresso espiritual. Sem ela, o espiritismo perderia seu poder transformador. O desafio dos espíritas independentes expôs profundas divisões, abrindo caminho para novas interpretações. Jean-Baptiste Roustain, um advogado de Bordeaux, logo surgiu com sua própria revelação, alegando que o corpo de Jesus era uma aparição fluídica. Os ensinamentos de Roustain, baseados em um único médium, contradiziam o método de Kardec de controle universal dos espíritos. Sua abordagem mística atraiu seguidores buscando um espiritismo mais dogmático. O conflito com os independentes havia aberto a porta para profetas rivais. Kardec agora enfrentava desafios tanto de racionalistas quanto de místicos. As consequências foram um cenário espírita fragmentado. A unidade que Kardec buscava era mais frágil do que nunca. O confronto com os independentes testou e, em última análise, fortaleceu os princípios centrais do espiritismo. A defesa pública de Kardec esclareceu seu papel como organizador, não papa, estabelecendo um precedente para a liderança. O debate reforçou a centralidade da mediunidade e o aspecto experimental da doutrina. O espiritismo, ele insistia, não era apenas filosofia, era uma interação viva com o mundo espiritual. A controvérsia forçou uma conversa vital sobre autoridade e unidade. Também destacou os perigos tanto do racionalismo excessivo quanto do misticismo acrítico. O episódio tornou-se um conto de advertência para as gerações futuras. A sobrevivência do espiritismo dependia de equilibrar a fé raciocinada com a orientação espiritual verificável. O debate de 1866 ainda ecoa nas comunidades espíritas de hoje. A tensão entre racionalismo e mediunidade permanece sem solução. Alguns grupos se concentram apenas nos ensinamentos morais, enquanto outros misturam o espiritismo com tradições místicas. O episódio serve como um lembrete para preservar a integridade e os princípios fundamentais da doutrina. A resposta de Kardec provou que o espiritismo poderia resistir à crítica interna e se adaptar. O legado de 1866 é o desafio contínuo de equilibrar razão e revelação. O futuro do espiritismo depende de manter esse delicado equilíbrio. No próximo vídeo abordaremos os 4 evangelhos. Em 1866, finalmente viriam a público os 4 longos volumes da obra assinada pelo advogado de Bordeaux Jean-Baptiste Roustain, os 4 evangelhos. No prefácio, uma declaração de gratidão a Kardec por seu livro de estreia. Li o Livro dos Espíritos. Nas páginas desse volume, encontrei uma moral pura, uma doutrina racional,
em harmonia com o espírito e progresso dos tempos modernos, consoladora para a razão humana. Como escreveu 5 anos antes em carta a Kardec, Rostand descobrira um mundo novo nas páginas de O Livro dos Espíritos, a pluralidade dos mundos, a lei do renascimento, tudo passara a fazer sentido para ele. Então fique ligado e deixe seu like e se inscreva no canal, porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!